Tiago capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 12, nós veremos que devemos tomar cuidado com a língua. Versículo 1. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Tiago ele chama a atenção daqueles que estão ansiosos, empolgados para se tornarem mestres ou professores, por causa da responsabilidade que envolve. Aqueles que ensinam têm maior responsabilidade, pois devem ter uma vida mais intensa e um conhecimento maior. Eles têm menos desculpa para errar, porque devem ser exemplo para todos. O mestre, ele não ensina somente aos ouvidos, mas também aos olhos, através da sua vida. Então, aqueles que buscam uma posição de mestre para ganhar fama e destaque, devem reconhecer a responsabilidade que eles estão assumindo. Versículo 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refriar todo o corpo. Tiago nos lembra que todos nós erramos e tropeçamos de várias maneiras. Estamos sempre propícios a errar. Devemos então tomar cuidado para assumir uma posição voluntária para guiar e ensinar pessoas. Tiago diz que se não cometemos erros no nosso falar, podemos ser considerados cristãos maduros. Aqueles que controlam suas palavras podem guiar e controlar toda a conduta, ações e atitudes. Jesus ele nos ensinou que o falar do cristão deve ser sincero e direto. Isso está lá em Mateus 5, verso 37. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passar disto é de procedência maligna. Versículo 3. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Tiago, ele vai usar a ilustração do freio na boca dos cavalos para mostrar que se controlarmos a língua do cavalo, podemos guiar ou conduzir o seu corpo. Assim também somos nós. Se controlarmos a nossa língua, podemos conter as nossas ações e as nossas condutas. Versículo 4. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Tiago usa a ilustração do navio e mostra que um pequeno leme pode conduzir algo grande, que é um navio. Assim também a língua, que mesmo sendo pequena, pode causar grandes problemas, influenciar muitas pessoas e governar grandes coisas. Versículo 5. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia. Tiago ele diz que a nossa língua, sendo um pequeno membro, se gaba de grandes coisas. A nossa língua gosta de nos elogiar, de nos vangloriar, de destacar nossas qualidades. É por isso que a nossa língua é perigosa e devemos controlar ela, porque ela é comparada a um fogo. Um grande bosque pode ser incendiado por um pequeno fogo. Assim também é uma pequena palavra que pode causar grandes problemas e trazer grande destruição para a vida da pessoa. Devemos vigiar aquilo que falamos. Temos que pensar antes de falar. Quando falamos de forma incontrolável, colhemos resultados trágicos. Uma palavra pode destruir um casamento, uma família, uma empresa, um país e até levar alguém à morte. Devemos vigiar os nossos pensamentos, porque muitas vezes não falamos pessoalmente aquilo que queríamos falar ou fazer, mas falamos na mente, fazemos na mente
Só que tem um problema. Esse pensamento pode descer para o coração e se tornar um sentimento. E depois que se tornou um sentimento, é questão de tempo, se tornarão palavras e ações. Então, não alimente mais pensamentos impróprios, repreenda eles em nome de Jesus, antes que eles se tornem palavras e ações e causem grandes estragos na sua vida e na vida dos outros. Versículo 6. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Tiago continua dizendo que a língua é comparada a um fogo. Ela é um mundo de pecados, porque através da língua cometemos vários pecados. Mentimos, caluniamos, murmuramos, enganamos, falamos palavras sujas, e todos os pecados da língua contaminam o corpo. O curso da vida é inflamada pelo fogo do inferno. O próprio inferno ateia fogo na nossa língua para falarmos palavras que irão nos causar muito sofrimento e até destruir a nossa vida. Versículo 7. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis, porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Tiago diz que o homem consegue domar toda espécie de animal, aves, répteis e animais do mar. Versículo 8. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Tiago diz que por mais que o homem consiga domar toda espécie de animal, mas ele não consegue domar a sua própria língua. Tiago está dizendo que a nossa língua é indomável e venenosa. O veneno da língua, muitas vezes, é incurável. Versículo 9. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos homens, feitos à semelhança de Deus. Tiago diz que a nossa língua é contraditória, porque da mesma língua saem palavras de adoração a Deus e palavras de maldição no próximo. Com a mesma língua louvamos a Deus e falamos mal de pessoas. Versículo 10. De uma mesma boca procede bênçãos e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Tiago diz que a mesma língua que abençoa, ela também amaldiçoa. Louva a Deus e fere pessoas. Tiago diz que não pode ser assim. Isto é uma incoerência. Versículo 11. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Tiago faz uma pergunta retórica. Será que da mesma fonte pode sair água doce e amarga? E a resposta é não. Versículo 12. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas? Ou a videira figos? Assim, tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Tiago diz que você não pode colher figos de um espinheiro e nem de espinhos de uma figueira. Assim também uma fonte não pode jorrar água doce e salgada. Jesus falou sobre a incoerência da língua. Ele disse lá em Mateus capítulo 12, do versículo 34 ao 35. Raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas, e o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Fariseus cegos, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Mateus 23 a 26. Jesus mostra
que quando o nosso interior está limpo e controlado pelo Espírito Santo, o nosso falar agrada a Deus e edifica o nosso próximo. E por mais que a nossa língua ela seja rebelde, incoerente, teimosa a Deus, nos dá o próprio Deus, ele nos dá graça para controlar ela.